Sabe aquela visão de super-herói de conseguir ver através das coisas? Pois é, existe uma tecnologia que tornou isso realidade há muito tempo. Mas essa descoberta, que na época pareceu pura mágica, também escondia um perigo que ninguém podia ver. Essa é a incrível história dos raios-x. E tudo começa com essa imagem aqui. Parece simples hoje, né? Mas isso aqui foi a primeira radiografia da história. Tenta imaginar o choque, a maravilha que foi. Lá em 1895, ver pela primeira vez os ossos de uma pessoa viva. Não era ciência, gente. Era feitiçaria, era mágica pura. E essa mágica, claro, contagiou o mundo todo. Vamos então para o primeiro capítulo dessa história, a descoberta e a reação completamente eufórica do público. Tudo começou com esse físico aqui, Wilhelm Röntgen, em 1895. Ele descobriu esses raios quase sem querer. E quando a notícia se espalhou, nossa, foi uma explosão. A tecnologia saiu do laboratório e, literalmente da noite para o dia, estava na boca do povo. O fascínio foi total. Pensa só, tinha gente fazendo fila em feiras só para ver uma máquina que conseguia enxergar através de um pedaço de madeira ou contar moedas dentro de uma bolsa. Os raios-x não eram só para medicina não, viraram entretenimento, a grande novidade que desafiava a realidade. Só que toda grande revolução tem um custo, né? E o preço dessa luz fantástica logo ia aparecer. E da pior forma possível. Olhando para essa foto, o que mais choca não é o aparelho em si, mas o que não está ali. Proteção. Nenhuma. Ninguém fazia a menor ideia do perigo. Médicos, pacientes, todo mundo era banhado por doses gigantescas de radiação, sem nem sonhar que aquela luz mágica era, na verdade, um veneno invisível. E as coisas que faziam com isso? Hoje parece loucura. Usavam raios-x para depilação facial, para tratar micose em crianças e, o mais bizarro, em lojas de sapato. Tinha uma máquina que mostrava os ossos do pé dentro do sapato só para ver se servia. E todo mundo achava que era super seguro, totalmente inofensivo. A conta não demorou para chegar. Só 2 aninhos depois da descoberta, já começaram a aparecer os primeiros casos de queimaduras de pele. Em 1904, veio a confirmação. O primeiro câncer causado diretamente pelos raios-x. A luz mágica, de repente, mostrava um lado bem sombrio. E o custo humano disso foi altíssimo. Os pioneiros, os primeiros radiologistas, viraram verdadeiros mártires da medicina. Eles pagaram o preço com a própria saúde, sofrendo amputações, desenvolvendo cânceres, tudo em nome do avanço da ciência. Essa história trágica nos leva direto para o desafio de hoje em dia. Como é que a gente pode usar esse poder incrível dos raios-x e, ao mesmo tempo, evitar todos esses perigos? Bom, a resposta está na busca pela imagem perfeita com o mínimo de risco possível. A grande pergunta é essa, certo? Como os profissionais de hoje conseguem aquela imagem super nítida, cheia de detalhes, mas sem expor a pessoa a mais radiação do que o estritamente necessário? É quase uma dança, um equilíbrio delicado entre física e arte. Para entender isso, a gente precisa falar de 2 coisas essenciais: densidade e contraste. Pensa assim, a densidade é o quão escura ou clara a imagem fica no geral. Já o contraste é o que dá vida à imagem. É a diferença entre o preto, o branco e todos os tons de cinza no meio. É o que faz a gente conseguir distinguir uma coisa da outra. E para controlar isso, os operadores têm basicamente 2 ajustes principais, o MAS e o KVP. A analogia com uma câmera é perfeita. O MAS é tipo a velocidade do obturador, controla a quantidade de raio-x, ou seja, a densidade. Já o KVP é como a potência do flash. Ele controla a força, o poder de penetração desses raios, e é isso que vai definir o contraste. Então, vamos ver na prática. Se usar pouco o MAS, a imagem fica muito clara, lavada, como a gente diz. A informação se perde. Agora, se exagerar no MAS, ela fica escura demais, queimada, e os detalhes somem lá no escuro. O segredo é achar aquele ponto exato, o meio termo perfeito. Com o KVP é a mesma lógica. Pouco KVP e a imagem fica com um contraste altíssimo, muito preto no branco, o que pode esconder detalhes importantes. Muito KVP e a imagem fica toda cinza, sem vida, sem definição. A arte mesmo é encontrar aquela escala de cinzas ideal, que mostra tudo com clareza. Tá, mas aí vem o pulo do gato. Se mexer em um desses controles afeta o outro, como é que se faz para ajustar, sei lá, o contraste sem bagunçar a densidade toda? Como achar esse equilíbrio?
A solução para isso é uma técnica genial, um princípio conhecido como a regra dos 15%. Olha que interessante, ela diz que um pequeno ajuste de 15% no KVP tem um impacto na densidade que é o mesmo que dobrar ou cortar o mLs pela metade. Essa é a chave para o ajuste fino. Vamos pensar num exemplo prático. Imagina que a imagem saiu com contraste demais. O objetivo é suavizar. Primeiro, aumenta-se o KVP em 15%. O problema, isso também vai deixar a imagem mais escura. E aí entra a regra. Para compensar, é só cortar o mAs pela metade. E pronto, o contraste melhora e a densidade volta para o ponto certo. É um ajuste inteligente. E é exatamente isso que resume a radiologia moderna. Não é só sobre técnica. Existe um compromisso por trás. Conseguir a imagem mais rica em informação possível para o melhor diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, com a menor dose de radiação que se puder usar. Tem uma frase que diz que uma imagem médica é uma janela para dentro do corpo. E o trabalho do profissional é justamente esse. Saber abrir essa janela na medida certa, encontrando o balanço perfeito entre o que precisa ser visto e a segurança de quem está sendo observado. Então, da próxima vez que alguém olhar para uma radiografia, vale a pena lembrar de toda essa jornada. Uma história que começou com uma curiosidade quase mágica, passou por perigos e sacrifícios enormes e chegou nesse domínio técnico que salva vidas todos os dias, transformando uma luz que um dia foi perigosa na nossa melhor ferramenta para enxergar o invisível.